E aí pessoal, beleza? Rodrigo Bill do site podcast bibotalk.com. Hoje é sexta-feira, é dia de indicar livros aqui pra vocês. E eu quero indicar Reflita, da editora Monergismo, tornando-se você mesmo ao espelhar a maior pessoa da história, de Tadeusz Williams. Gente, estou lendo esse livro aqui e posso dizer pra vocês que é muito bom mesmo. É aquele livro que você tem que ler com calma, você tem que degustar cada parágrafo. Gente, é simplesmente a maneira com que o Tadeusz Williams escreve sobre identidade é muito boa, sabe assim, eu sei que eu falei muita coisa e não falei nada, mas assim, gente, sabe assim, a linguagem do cara, ele vai construindo o pensamento, citando cultura pop, citando filósofo. Calma, você não precisa ser formado em filosofia, mas é que o cara vai fazendo um diálogo com os filósofos que tu fica, caramba, mano, ele vai fazendo uns diálogos com a cultura pop que é muito legal. É um livro que fala sobre identidade, sobre quem você deve ser, ou seja, seja você mesmo, tá? Mas quem é esse você mesmo de acordo com os ensinamentos, de acordo com a palavra? Quem você vai refletir? Gente, o capítulo sobre poder, ele é simplesmente fundamental. Como nós precisamos voltar para a essência de João capítulo 13. O que o Tadeusz escreve aqui, gente, sobre Jesus lavando o pé dos discípulos é simplesmente maravilhoso. Esse livro aqui, esse capítulo, que é, inclusive você pode ver, eu risquei demais, porque, mano, é muita coisa boa. Dá vontade de riscar todas as páginas, entendeu? Por quê? Porque é cheio de coisa boa, né? É cheio de coisa boa. Mas eu quero ler uma pra vocês aqui, um parágrafo que você vai entender como o Tadeusz Williams manda muito bem. E por que eu acho que a gente precisa estudar com mais calma João 13, tá? Quando Jesus lavou os pés dos discípulos, ele nos mostrou o verdadeiro horizonte. Podemos ver como os melhores líderes são poderosos justamente porque eles empoderam seus empregados a fim de terem sucesso. Os melhores pais são poderosos porque empoderam seus filhos para desenvolverem-se. As pessoas mais positivamente poderosas em sua vida são poderosas porque te levantam. Cada um a seu próprio modo, tornam-se lavadores de pés, cingidos de toalhas e, portanto, poderosos. Ou seja, esse poder de Jesus que empodera os discípulos é contrário ao poder do mundo. Quando Jesus fala para os discípulos que ele é o Senhor e ele é o Mestre, que ele fala assim para os discípulos: ei, vocês estão dizendo que eu sou o Senhor? Pois bem, eu sou. Vocês estão dizendo que eu sou o Rabino? Pois bem, eu sou. Eu sou o Senhor e eu sou o Mestre. Jesus pega essas duas figuras de autoridade do seu tempo e ele inverte, né? Se os senhores daquela época queriam ser servidos, né? O César queria ser inclusive adorado como Deus. E os rabinos, né, eram amados, né, pelos seus seguidores, né? Tinham os seus discípulos e aquela coisa toda. Jesus pega esses dois exemplos de autoridade e vai lavar o pé dos discípulos para dizer o seguinte: gente, o meu sistema de governo, tá? Entre vocês tem que ser o quê? Tem que lavar o pé. Quem quer ser o maior tem que ser o menor. Vocês ficam aí querendo discutir quem é que vai ser o maior no reino dos céus? Pois bem, querem ser o maior? Sejam o menor. Ou seja, eu que sou o Senhor, que sou o Rei, que sou o verdadeiro Mestre, tiro a minha capa, ponho a toalha e lavo os pés. Ou seja, Jesus assume, né, de Senhor, ele desce até a escala, né, do servo. Ou seja, aquele escravo que era destinado a lavar os pés dos discípulos. Alguns até dizem que aquele que lavava os pés dos discípulos era geralmente o servo, né, que ocupava a menor escala empregatícia. Isso não é uma informação que é aprovada por todos, mas se for verdadeira, é ainda mais chocante. Mas o que é fato? Lavar os pés era realmente um trabalho do escravo. Às vezes, dependendo do convidado, os senhores também lavavam os pés. Mas, ou seja, é um ato de serviço. É um ato de você receber bem a pessoa na sua casa. E que nesse caso era o empregado. Geralmente era o empregado que lavava os pés. Jesus está dizendo o seguinte:
lavem os pés, sirvam uns aos outros. E esse é o objetivo, galera. Esse é o objetivo, ou seja, enquanto que a galera aí quer o poder para ser servido, a gente está buscando o poder para que as pessoas nos obedeçam, né? Buscamos cargos na igreja para poder mandar e desmandar. Não, o verdadeiro líder, gente, vocês entenderam esse parágrafo que eu acabei de ler aqui? Tá? O verdadeiro líder é aquele que empodera aqueles que estão abaixo dele. E como é que ele empodera? Servindo. Eu conheço um pastor em Recife que mostra uma igreja viva, uma igreja com muitos voluntários, e o segredo dele é o seguinte: eu os sirvo, não só pregando no púlpito, mas ele é o cara que põe a mão na massa também, que faz acontecer, é o cara que está envolvido com as coisas pequenas da comunidade. Ou seja, quando ele faz o serviço dele, não só pregando, mas também cuidando das coisas mínimas da comunidade, sempre que possível, ele está empoderando os seus discípulos. Ou seja, quando um pai, né, ele não só fica mandando o que seu filho tem que fazer, né? Eu esses dias até quis falar para minha filha como ela devia brincar, porque a minha geração foi essa, né? Tem que pintar a árvore de caule marrom e as folhas verdes. Mas não, a gente já vai aprender que não, filha, brinca aí como você quiser, exerça a sua criatividade, tá? Ou seja, eu me torno poderoso quando eu realmente abandono o meu poder, não abandonar a essência, né? Mas eu sirvo os outros. Gente, só leia esse capítulo. O poder real tem empoderado outros desde o princípio. Ou seja, Jesus, o Rei dos Reis, se torna Senhor para nos dar poder do alto. E qual é esse poder que nós recebemos? É o poder para testemunhar. O poder que recebemos de Deus não é para fazer um nome para nós, mas para glorificar o nome de Jesus, testemunhando de que Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, mas se fez de servo para salvar aquele que acreditar no seu sacrifício. Então, gente, simplesmente maravilhoso. Tornamo-nos semelhantes ao Senhor perante o qual nos curvamos. Eu encerro com isso aqui. Tornamo-nos semelhantes ao Senhor perante o qual nos curvamos. Um poder que oprime ou um poder que empodera? O poder que oprime, gente, é aquele poder que só quer catar os frutos das pessoas. Ele só quer que as pessoas o sirvam. Ele não serve ninguém. Ou seja, o poder do mundo é esse. Ele vai sugando você. Quando você não servir mais para o sistema, ele te expele. É isso. E muita igreja trata as pessoas assim. Quando a pessoa não serve mais, ela tira a pessoa. Isso não tem nada a ver com Jesus, tá? Podemos ser os catadores do fruto ou criadores do fruto. Ou seja, os catadores de fruto, né, só querem catar. Ou a gente pode ser aqueles que, com o nosso fruto, a gente empodera os outros para que eles frutifiquem, tá? Ou seja, eu vou ler de novo. Tornamo-nos semelhantes ao Senhor perante o qual nos curvamos. Um poder que oprime ou um poder que empodera. Podemos ser ou catadores de fruto ou criadores do fruto. Perdulários ou multiplicadores em nossos lares, em nossos locais de trabalho, em nossas comunidades e na cultura. A única coisa que não podemos fazer é não nos curvarmos perante algo. Ou seja, Loki estava certo em Vingadores, né? Nós fomos feitos para sermos governados. Agora, por quem seremos governados? Seremos governados pelo espírito do César, né? Que é um espírito opressor, que é um espírito que só quer catar das pessoas e não quer servir, ou pelo espírito do verdadeiro Kyrios, do verdadeiro Senhor, que é aquele que, sendo Senhor e Mestre, colocou a toalha e deu o grande exemplo para todos os discípulos de todas as épocas. Tá aí. Se você quiser saber mais, Reflita, de Editora Monergismo, muito bom. Já que eu tô na vibe, não li ainda, mas como é de Edições Vida Nova, eu imagino que seja muito bom. Servindo ao próximo com a humildade de Cristo. Inclusive tá ali a bacia e uma toalha. Imagino que deva ser também um baita livro. Não li nenhuma página, mas deve ser muito bom e está aqui programado para o ano que vem a leitura dele. E eu volto no canal aqui para falar. Gente, por falar em leitura, eu sei que eu tô devendo 2 livros aqui que eu prometi que ia falar. Inclusive um deles é da Monergismo. Mas de repente aparece algumas coisas na frente que tem a ver com o livro que eu tô escrevendo. Eu vou atropelando e matando essas leituras. Mas eu ainda vou falar sobre o fermento da igreja primitiva e o morrer de tanto viver, quem sabe ainda esse ano, tá bom? Deus abençoe todos vocês e até o próximo vídeo, se Ele quiser assim permitir. Se você gostou, né, participe aí, curtindo, comentando e por aí vai.